Olha só esse título. A respiração é um processo ativo, isto é, ela depende da contração muscular. Bom, lembra que nós vimos na aula anterior que para o ar se mover para dentro dos pulmões, a pressão alveolar tem que diminuir. E isso ocorre quando o volume da caixa torácica aumenta. Esse aumento de volume é gerado ativamente por músculos inspiratórios. O principal deles é o músculo diafragma, do grego parede divisória, uma vez que ele separa a cavidade abdominal da cavidade torácica. Na respectiva imagem, nós podemos observar o músculo diafragma, que se origina da face posterior do processo xifoide do externo, da superfície interna das cartilagens costais inferiores, bem como da 7ª à 12ª costela, e dos corpos vertebrais de L1 a L3. E a sua inserção é no centro tendíneo. Aqui em uma visão superior nós podemos observar essa estrutura mais esbranquiçada. Além disso, a inervação motora do músculo diafragma é realizada pelo nervo frênico, que se origina dos segmentos de C3 a C5 da coluna cervical. Portanto, lesões medulares nestes níveis podem levar à paralisia do músculo diafragma e, consequentemente, o risco de morte. Bom, o músculo diafragma é uma cúpula, ou seja, uma estrutura que apresenta uma convexidade cranial. Essa cúpula é formada por duas hemicúpulas, a hemicúpula diafragmática direita e a hemicúpula diafragmática esquerda. A direita é discretamente mais elevada que a esquerda, uma vez que ela fica posicionada sobre o fígado. Além disso, a sua origem nas cartilagens costais, bem como nas costelas, forma um ângulo. Esse ângulo também é chamado de zona de aposição. E, obviamente, existe então uma zona de aposição do lado direito e outra do lado esquerdo. Se nós aumentarmos a resolução dessa zona de aposição, nós podemos observar algumas estruturas, dentre elas o músculo diafragma, bem fininho, se inserindo na costela. Além disso, nós podemos observar também uma parte do pulmão esquerdo, a pleura parietal e, já mais superiormente, a pleura visceral. E essa região mais escura, o espaço interpleural. A gente vai discutir melhor a importância das pleuras e do espaço interpleural mais adiante. Além disso, é possível observar também os músculos intercostais internos e os músculos intercostais externos, bem como
o peritônio, agora já abaixo do diafragma, ou seja, na cavidade abdominal, peritônio parietal e o peritônio visceral. Bom, quando o diafragma se contrai, nessa primeira imagem nós podemos observar o músculo diafragma relaxado. Desse modo, então, quando ele se contrai, o conteúdo abdominal é forçado para baixo e para frente, o músculo diafragma fica mais achatado, o que proporciona um aumento de volume céfalo-caudal ou longitudinal do tórax. Esse aumento de volume diminui a pressão nos alvéolos, fazendo com que a pressão destes fique mais negativa em relação à pressão atmosférica. Ou seja, digamos que a pressão atmosférica seja de 760 milímetros de mercúrio, devido à contração diafragmática, a pressão alveolar cai para 758 milímetros de mercúrio, ou seja, uma pressão inferior à pressão atmosférica. Sendo assim, isso é suficiente para fazer o ar se mover para o interior dos pulmões. Com o relaxamento do diafragma, o diâmetro céfalo-caudal e, portanto, o volume voltam a diminuir. Isso faz com que a pressão alveolar aumente, ou seja, ela fica discretamente superior à pressão atmosférica, fazendo com que desta forma o ar flua para fora dos pulmões. Outro grupo muscular que também contribui na inspiração são os músculos intercostais externos, que, como o próprio nome diz, situam-se entre os espaços intercostais. A contração desses músculos aumentam o volume pulmonar, especialmente o diâmetro transversal ou látero-lateral. Desse modo, ao contraírem, esses músculos movem as costelas para cima e para fora. Costuma-se fazer uma analogia deste movimento ao movimento de uma alavanca, ou seja, um movimento para cima, como se fosse uma alavanca, ou um movimento para o lado, como se fosse o movimento de uma alça de balde. Bom, esses dois músculos que nós vimos até agora, o diafragma e os intercostais, são os músculos observados em uma inspiração em condições basais. Em condições de esforço ou em condições de injúrias respiratórias, a contração de músculos acessórios auxiliam na inspiração, os quais se incluem o músculo esternocleidomastoideu, ou também chamado de esternocleido-occipitomastoideu, uma vez que, além do processo mastoide, ele também se insere
parcialmente no osso occipital, o músculo peitoral menor, músculo serrátil anterior, e em uma visão mais posterior nós podemos observar os músculos escalenos e os músculos romboides. Aqui a gente pode observar uma resolução um pouco maior, os músculos escalenos e os romboides. Ou melhor, esse aqui é o músculo serrátil posterior superior, tá? Os romboides auxiliam também. No entanto, esses nessa figura são os músculos serrátil posterior superior, tá bom? Bom, vamos analisar uma animação agora para observar o trabalho desses músculos inspiratórios. Bom, então a gente pode observar o aumento do volume lateral, né, ou volume transversal, bem como o aumento do volume longitudinal. Se a gente retomar a imagem aqui, a animação, a gente pode observar lá atrás a contração do músculo diafragma, tá vendo? Rebaixando durante a inspiração, ele rebaixa, e durante a expiração ele retorna à posição inicial. A gente também pode observar a contração dos músculos intercostais externos, desse modo a elevação das costelas para cima e para fora, o chamado movimento de alça de balde, bem como o auxílio pelos músculos acessórios, peitoral menor, serrátil anterior e esternocleido occipitomastoideu. No entanto, como nós já mencionamos, a contração desses músculos acessórios não são observadas em condições basais de ventilação, de respiração. Bom, mas e a expiração? Bom, em condições basais, a expiração é um processo passivo, ou seja, ela não requer contração ativa de nenhum músculo. Isso se deve porque a contração dos músculos inspiratórios, diafragma e intercostais, provocam uma distensão do tecido elástico dos pulmões e da caixa torácica. Desse modo, quando os músculos inspiratórios relaxam, essas fibras elásticas que agora encontram-se esticadas, retraem, puxando os pulmões e a caixa torácica de volta para a posição de relaxamento. Isso promove uma redução de volume e, consequentemente, a expiração. Nós podemos usar aqui a mesma analogia da bexiga cheia, uma vez que a pressão no interior da bexiga está elevada e a parede da bexiga é uma parede elástica. Desse modo, a própria parede elástica da bexiga, que encontra-se distendida, impulsiona ou retrai, impulsionando o movimento do ar para fora dos pulmões. No entanto, em condições de esforço,
como por exemplo em exercício físico, ou quadros de obstrução ou fadiga respiratória. Músculos acessórios podem contribuir para a expiração, e são eles os músculos intercostais internos agora, o músculo reto do abdômen, o músculo ou os músculos torácicos transversos, o oblíquo interno, e na região posterior temos o serrátil posterior e escondidinho o músculo transverso do abdômen. Essa aula foi elaborada pelas seguintes referências: